Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Meu nome é Luiz Henrique e eu vou falar para vocês do terceiro ano o livro dos fragmentos de Heráclito cobrado no vestibular da UFPR. Na aula passada, vocês tiveram uma aula sobre os excertos do Platão, do diálogo Hippias Maior e a República, livro 10, que tratam de excertos que cairão no vestibular da Universidade Federal do Paraná. E agora, nesta aula, nós falaremos da filosofia pré-socrática, mais especificamente do Heráclito de Éfeso. O objetivo é compreender a essência dos fragmentos de Heráclito indicados para a primeira fase do vestibular da UFPR. Filosofia pré-socrática. Vocês já devem ter visto lá no primeiro ano, quando vocês viram o surgimento da filosofia, as origens da filosofia, o que é a filosofia, sobre a filosofia pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos são aqueles que inauguram a filosofia e recebem esse nome de pré-socráticos por virem antes de Sócrates, que vai fazer um outro marco na filosofia, coisa que vocês já viram no primeiro ano e também já tem no livro didático de vocês, para aqueles que quiserem dar uma revisada. Entrando mais na literatura, no texto cobrado pela Universidade Federal do Paraná, que é o volume Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores. O interessante é que vocês se atentem para a edição da coleção. Essa é uma edição mais recente, de 1999, aonde o Heráclito e também a doxografia e os comentários encontram-se da página 81 a 116. Contudo, se vocês pegarem edições mais recentes, edições mais novas ou edições mais antigas da coleção Os Pensadores, volume Os Pré-Socráticos, vocês perceberão que as páginas irão mudar. Cada edição da coleção Os Pré-Socráticos, desde as primeiras, nos anos de 1970, até as mais recentes agora, após 2010, há uma grande mudança de paginação. Então, por favor, atentem-se para a sua edição e procurem no sumário o conteúdo sobre Heráclito. Não se atentem às páginas contidas na apresentação do slide, porque essas páginas se referem à edição de 1999. Ok? Quem foi Heráclito de Éfeso? Bom, o Heráclito nasceu em 540 a.C., em Éfeso, cidade da Jônia, da Grécia Antiga, de família com prerrogativas reais. O que é prerrogativas reais? Significa que o Heráclito vinha de uma família nobre, de uma família com linhagem direta dos reis que fundaram a cidade, dos primeiros reis, dos primeiros fundadores da cidade. Heráclito morre cerca de 470 a.C. Heráclito está entre os mais importantes filósofos do período chamado pré-socrático. Sempre é bom relembrar, quando falamos de filosofia antiga, de história antiga, que os grandes personagens, filósofos ou personagens históricos, nós nos referimos sempre, nasceu cerca de tal data, morreu cerca de tal data. Por que a palavra cerca ou aproximadamente? Porque não há registros exatos do nascimento. Não tinham, como se tem hoje, cartórios ou fontes de registro para quando a pessoa nascia ou morria. Então, supõe-se, por cartas e demais documentos, que Heráclito nasceu nessas datas. Então, é uma suposição, uma aproximação, não uma certeza, não uma exatidão. Quem eram os filósofos pré-socráticos?
Você se lembra dos filósofos pré-socráticos? Você se lembra desse período inicial, primordial da filosofia? Se sim, se você se lembra, ou se você não se lembra, vamos fazer esta atividade. Vocês têm 5 minutinhos para relembrar o assunto a partir dessa atividade, ou para aqueles que, infelizmente, não viram o assunto ainda, fazer uma rápida pesquisa no seu material didático ou até mesmo na internet. Estamos aí de novo. Vamos ver as sugestões de respostas. As respostas que eu vou colocar aqui no slide são sugestões, orientações. Vocês podem achar mais ou menos detalhes conforme o livro ou
o blog de internet sobre filosofia que vocês pesquisaram o assunto. Filósofos pré-socráticos. Quem eram os filósofos pré-socráticos? Relembrando, ou para quem está vendo pela primeira vez, aprendendo. Os filósofos pré-socráticos protagonizam o primeiro período da filosofia grega. Eles construíram suas teorias do século VII ao século V a.C. e receberam esse nome, pois são os filósofos que antecederam Sócrates, isto é, que vieram antes de Sócrates. Nós vamos ter uma aula mais para frente sobre Sócrates, para vocês entenderem por que o Sócrates é esse marco, essa divisão dentro da história da filosofia. Os pré-socráticos buscavam, nos elementos da natureza, as respostas sobre a origem do ser e do mundo. Ocupavam-se dos aspectos da natureza. Eram chamados de filósofos da physis ou filósofos da natureza. Por que filósofo da physis ou filósofo da natureza? A palavra physis, em grego, significa natureza. Os romanos, que foram os primeiros a traduzir essa palavra, traduziram physis pela palavra natura, que vai virar no português natureza. Em outras línguas também de origem latina. A filosofia de Heráclito. Heráclito é considerado o pai da dialética. Ele explorou a ideia do devir, fluidez, o fluir das coisas. Para ele, o princípio de todas as coisas estava contido no elemento fogo. Então, uma característica dos filósofos pré-socráticos, como nós vimos agora há pouco, na definição dos pré-socráticos, é usar o quê? É usar elementos da natureza, fogo, água, terra, ar, para fundamentar um princípio gerador do mundo, um princípio que cria vida, um princípio que cria movimento para o mundo. No caso de Heráclito, este elemento é o fogo. Ele queria transmitir a ideia de que tudo o que existe é uma manifestação da unidade da qual o homem faz parte. As transformações, segundo o filósofo, segundo Heráclito, são consequências da tensão entre os opostos, da ação e reação. Segundo ele, Heráclito, o Sol é novo a cada dia e o universo muda e transforma-se infinitamente a cada instante. Prestem atenção nessa frase aqui do Heráclito, que marca muito o que ele entende sobre o mundo, como que a filosofia dele pretende explicar o mundo. Uma frase com um elemento da natureza, o Sol. Segundo Heráclito, o Sol é novo a cada dia e o universo, o cosmos, muda e transforma-se infinitamente a cada instante. Essa frase do Heráclito pode ser hoje falada por qualquer astrofísico ou até mesmo pelo seu professor da disciplina física, quando explicando o conteúdo de astrofísica, de astrologia. Então, o que acontece? Os filósofos pré-socráticos, no nosso caso especificamente aqui o Heráclito, eles explicam como que o mundo surge, que movimento faz com que as coisas no mundo brotem, floresçam, nasçam, como que essas coisas se desenvolvem e por que que as coisas deixam de existir. Ou, se você preferir, por que que as coisas morrem. Esta era a preocupação de todos os filósofos pré-socráticos. E o Heráclito vai apostar para explicar todo esse desenvolvimento de que o mundo é movimento, o mundo é fluidez. Heráclito, filósofo do fogo. Para Heráclito, o princípio, palavra grega arché ou arché, não tem uma pronúncia correta para o grego antigo, a arché, princípio, consiste no fogo para Heráclito. Por que consiste no fogo para Heráclito? Tudo se origina no fogo e tudo no fogo se transforma. Essa questão da transformação que o fogo
causa. Tudo no fogo vira outra coisa. Tudo depois que é queimado, tudo depois que passa pelas chamas, se transforma em outro. O cru fica assado ou queimado. A madeira vira carvão. O carvão, continuando no fogo, vira cinzas. Tudo isso para o Heráclito representa o quê? Essa transformação, este grande embate que é a vida, este grande embate que é a natureza. Lembre-se, acabamos de falar, Heráclito parte o quê? Do embate, dos opostos, da reação e reação. Para ele o mundo é essa grande contradição transformatória. A capacidade de transformar uma coisa em outra é o que interessa para a compreensão da sua opção de quem? Do Heráclito, pelo elemento fogo, pelo fogo. Então, prestem muita atenção. O fogo aqui não importa porque ele queima. O Heráclito não quer dar uma explicação física da importância do fogo para a natureza. O fogo representa mudança total e contínua. Pessoal, agora, para refletir sobre tudo que foi falado da filosofia do Heráclito, vamos fazer essas atividades. Vocês vão ter um tempinho para resolver, daqui a pouco a gente volta com as explicações.
Estamos de volta e agora vamos para as sugestões, as orientações de resposta para os exercícios. Sempre lembrando que as respostas são orientação, porque há pequenas diferenças, alguns detalhes a mais, outros detalhes a menos, que variam de livro de filosofia para livro de filosofia, de blog de filosofia para blog de filosofia. Nós pretendemos dar o quê? A essência, a ideia central que vai ser a resposta do exercício. Por que o princípio, arqué, é fogo para Heráclito? Resposta: o fogo representa a transformação de tudo. Tudo se transforma pelo fogo e, também, toda a matéria queima, pega fogo. Tudo vem a ser outra coisa ao passar pelo fogo. Então, pessoal, lembre-se, o elemento fogo aqui é uma representação de que tudo irremediavelmente vai se transformar. De que tudo sempre se transforma. Nós querendo ou não, nós gostando ou não. Por que devemos entender o fogo como metáfora e não como elemento natural? Fogo? Resposta: Heráclito, assim como Tales, Anaximandro e Anaximenes, escolhe um elemento material para representar sua ideia principal: a mudança, transformação. A mudança, transformação é a ideia principal de Heráclito. Aqui estão citados Tales, Anaximandro e Anaximenes, porque eles também usam elementos da natureza para representar o seu pensamento, o que eles acreditam ser o princípio da natureza, da vida e do mundo de maneira geral. Heráclito está falando de mudança, transformação. Assim, o fogo representa tudo que se transforma na natureza. Por que o fogo representa transformação? Como nós falamos antes dos exercícios, tudo na natureza queima. Tudo vira pó pelo fogo. Tudo pelo fogo torna-se outro. O cru vira assado. O assado vira o torrado. Tudo o fogo consegue transformar. Como por Heráclito, para a filosofia dele, para aquilo que ele acreditava como filosofia, tudo é transformação, ele escolheu o fogo para representar essa ideia. Filósofo da mudança e a questão da dialética. O mundo possui uma estrutura coerente ou é contraditório? Estabilidade ou constante transformação? Reflitam bem sobre isso. E aqui não é só para o vestibular, mas enquanto pessoas, enquanto seres pensantes que irão para a sociedade, que serão pais, mães, profissionais de qualquer área. O mundo é uma estabilidade ou o mundo é constante transformação? Isso é uma questão que vocês têm que levar para a vida, não apenas estudar para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Para Heráclito, todo o universo consiste em um eterno fluir. O que seria esse eterno fluir? O universo é movimento, nunca para, está tudo em mudança. E a vida consiste de contradição, antagonismo, luta. Para o Heráclito, a vida é uma constante guerra. Por quê? Você sempre está lutando com opostos. Não outras pessoas, não inimigos. Guerra no sentido que tudo se transforma e você está sempre em constante luta por essa transformação. A começar pela sua própria transformação. Você vai passar por várias fases biológicas da sua vida e você vai passar por várias fases psicológicas da sua vida. Ora tendo que lidar com grandes desafetos, ora tendo que lidar com grandes decepções que ocorreram com você, decepções amorosas e qualquer outro tipo de decepção. Então a vida é você sempre estar lutando com essas contradições que se apresentam por você. Por isso que em alguns aforismos o Heráclito vai até definir a vida como uma guerra. Não no sentido que você tenha inimigos para combater, mas no sentido que você está em constante transformação e essa transformação vai gerar o quê? Uma luta interna de você. Uma luta interna que sempre vai estar te transformando enquanto pessoa, enquanto ser humano. Cada coisa se desenvolve no tempo e sofre transformações infinitas, resultando
e um constante devir, um constante vir a ser, isto é, tornar-se outro. E é aqui essa questão do constante devir, do constante tornar-se outro, que alguns filósofos modernos e contemporâneos vão ver na filosofia do Heráclito uma dialética. Muitos filósofos modernos e muitos filósofos contemporâneos, nós vamos ver na próxima aula, quando falarmos da crítica moderna, as opiniões, explicações de Hegel e Nietzsche sobre Heráclito, muitos deles vão enxergar no Heráclito o primeiro grande filósofo dialético, o primeiro a usar a dialética como método para compreender e explicar o mundo. O fragmento 49A é o fragmento mais usado para explicar o pensamento dialético de Heráclito. Diz o fragmento 49A de Heráclito: nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. Olha que interessante esta frase. No mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos. Ou seja, se você vai nadar num rio agora, neste horário, e vai para a sua casa, né, troca de roupa e tal, e dá vontade de voltar para o mesmo rio, e você entra nele novamente, aquele rio não é o mesmo. Por quê? As corredeiras que estão passando agora não são as corredeiras de uma hora atrás na qual você se banhou. A água que você se banhou já fluiu, já foi embora, já arranjou outros caminhos. E você mesmo, depois de ter saído do rio, ao se secar, ao vestir uma nova roupa, já não é o mesmo. Você não é aquela pessoa molhada que saiu do rio. Você se secou e depois retornou para o rio. Então Heráclito usa essa metáfora que no mesmo rio não entramos duas vezes. Ou seja, nós nunca somos o mesmo, nós sempre estamos o quê? Mudando. Essa é a frase que muitos filósofos contemporâneos e modernos vão usar, existem outras também, para explicar que o Heráclito vê na dialética a forma de explicação do mundo. Esta mudança, em que tudo vira outra coisa, a concepção de contradição da vida, de luta, de antagonismos na vida, faz com que Heráclito seja visto como um dos primeiros filósofos dialéticos, isto é, um filósofo que compreende o mundo pelos seus embates e a mudança das coisas, que, ao se refazerem dos embates, já não são as mesmas que parecem ser. O fragmento 36 também vai ilustrar bem essa questão dialética do Heráclito. Para almas é morte tornar-se água, para a água é morte tornar-se a terra, e da terra nasce água, e da água nasce a alma. Olha só que interessante. A água, quando vira terra, morre. Mas essa terra é da onde vai brotar o quê? Água novamente. É essa mudança, essa questão de tudo se transformando no outro, esse constante devir, é o que faz com que muitos se apeguem à filosofia do Heráclito para dizer que o Heráclito é o pai da dialética. Agora, nós temos uma atividade para vocês a respeito de tudo que foi dito nesse bloco. Daqui a pouco voltamos.
Estamos de volta. Vamos rapidamente para as respostas da atividade 3. Resposta A. Para Heráclito, o mundo deve ser explicado por causa das mudanças e contradições que se apresentam na natureza, na physis. Esse movimento da natureza, physis, que sempre transforma as coisas, deve ser o ponto de partida para explicar o mundo. Resposta da questão B. Heráclito é entendido como o primeiro filósofo dialético porque ele entende que a harmonia nasce da própria oposição, isto é, divergência e contradição produzem a unidade do todo. Mais um grande princípio da filosofia de Heráclito, muito cobrado também em vestibulares, além da questão da filosofia da mudança, da dialética, é Heráclito como grande filósofo do Logos. Qual a lei que governa o mundo? Em que consiste o pensar, o pensamento? Para Heráclito, a lei que governa o mundo é o Logos. Logos é uma palavra de difícil tradução. Pode ser traduzida por razão, discurso, cálculo matemático e outras traduções possíveis. A palavra que a maioria dos filósofos modernos contemporâneos concordam em traduzir logos é por razão ou discurso. É o que está mais próximo do que se faz na filosofia hoje. Palavra razão ou palavra discurso para traduzir a palavra grega logos. Para Heráclito, a lei que governa o mundo é o logos. Isto é, o logos é toda a compreensão ou entendimento da realidade. Uma lei universal que age na natureza, physis, e também é o próprio pensamento humano. Razão, inteligência, cálculo, explicação e causa. Fragmento 50 de Heráclito é o fragmento onde vai aparecer de uma maneira precisa o que Heráclito entende por logos. Vamos ao fragmento 50. Não de mim, mas do logos, tendo ouvido, é sábio homologar que tudo é um. Não de mim, ou seja, você não tem que prestar atenção no filósofo, no que o filósofo é, etc. Não de mim, mas do logos, tendo ouvido, é sábio homologar que tudo é um. Atividade 4. Responda a atividade 4 e daqui a pouco nós já voltamos.
Voltamos, pessoal. Vamos agora ver as respostas da atividade 4. Resposta da questão A. Sim, o logos demonstra que existe harmonia primordial nos contrários, nos opostos. Se não existisse uma lei universal como o logos, não seríamos capazes de explicar as coisas, nem nós mesmos. Resposta da questão B. O logos tem esta duplicidade de lei universal e pensamento, porque o pensamento capta aquilo que as leis universais apresentam na natureza, físis, e em nós mesmos. Nós mesmos por quê? Os seres humanos são biológico, psicológico e espiritual. E o logos, a razão, é o que harmoniza essas nossas 3 facetas. Resumindo a aula de hoje, a filosofia de Heráclito é uma filosofia da mudança. O fogo representa tudo que muda ou transforma-se. O logos é a lei universal e aquilo que o pensamento capta e expressa. Pessoal, encerramos por aqui. Só quero fazer uma correção. Lá no início, eu falei em astrologia. Grande besteira. Esqueçam isso, besteira do professor. A palavra correta é astronomia. Astronomia. Por favor, não fiquem com as besteiras que o professor fala. Fique o correto. A palavra correta é astronomia. E desculpem por este erro bobo do seu professor. Muito obrigado. Grande abraço. Até a próxima.